Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula nesse canal. Nas aulas anteriores desta unidade de estudo de planos, a gente estudou as equações de planos. Então a gente viu como determinar um plano, o que é um plano, o que eu preciso, que objetos que eu preciso ter para poder determinar unicamente um plano. A gente entendeu que eu preciso ou de um vetor normal ao plano, ou de um ponto, vetor normal ao plano e um ponto que pertence ao plano, ou de dois vetores que sejam paralelos ao plano, pertencem ao plano e um ponto do plano, para poder fazer essa determinação e encontrar a equação do plano. Agora que a gente entendeu todos os tipos de equação de plano, que seria aí a equação geral do plano, a equação vetorial, as equações paramétricas, a gente vai pensar um pouquinho sobre as posições relativas entre esses planos. Porque suponha que a gente tem dois planos em R3. A questão é, quando você está olhando para dois planos em R3, o que a gente quer responder aqui é do ponto de vista algébrico, de cálculo, né? Eu vou fazer a seguinte brincadeira, que eu vou pensar nos planos como sendo essa capa do caderno, certo? E o outro plano como sendo a outra capa do caderno, que é a parte de baixo. O que acontece? Quando eu olho dessa forma, eu posso notar que, se eles estiverem assim, eu tenho as duas capas, a capa da frente e a capa de trás, e elas funcionam como dois planos, né? Dois planos que nessa situação, quando o caderno está fechado, são chamados de planos paralelos, porque você tem uma distância fixa entre esses dois planos, que basicamente é a altura da quantidade de folhas nesse teu caderno. Só que esses planos, eles não precisam, não estão necessariamente nessa posição. Por quê? Porque eu posso manter o de baixo fixo aqui nessa posição, como sendo essa base, né? Vou manter o de baixo fixo e vou abrir esse caderno. Então, note que conforme eu vou abrindo esse caderno, eu vou tendo outras posições para este plano superior, que é a capa superior desse caderno. E aí, quando eu estava nesse posicionamento, que eles eram paralelos, por mais que eu prolongue, né, e veja este objeto como sendo um plano que ele é infinito, esses caras não vão ter interseção. Mas no momento em que eu faço esta abertura, o prolongamento vai dar uma interseção que acontece ali no espiral do teu caderno, que é uma reta, porque a interseção de dois planos, quando ela existe, ela é uma reta, certo? E aí a questão é, os planos estão nesta posição? São paralelos? Eles estão em posições assim, ó, aleatórias, que implica em possuir uma interseção e essa interseção ser essa reta? Ou ainda, eles estão assim, quando você inclina bem certinho a tua capa aqui, formando aí o que a gente chama de ângulo de 90 graus. E aí esses planos, além de possuírem interseção, eles são perpendiculares, né? Essa é uma outra possibilidade. E aí eu posso continuar abrindo essa capa do caderno e aí vou ter outros posicionamentos, inclusive essas duas capas podem estar as duas sobre a mesa e aí os planos serem coincidentes, ser o mesmo, duas equações para o mesmo plano, tá? Isso pode acontecer. A questão é, algebricamente, cada um desses planos possui uma equação. E aí, claro, se você está olhando para isso, para esses planos desenhados em R3, digamos assim, você consegue ter uma ideia do que é que está acontecendo com a posição relativa desses dois planos, né? Quando você está movimentando essa capa do caderno, você consegue aceitar as várias possibilidades de posição relativa entre esses dois planos que eu estou usando as capas aqui para representar. A pergunta que fica é, do ponto de vista algébrico, como que a gente identifica se a informação que você tem é só a equação do plano? Como que eu consigo identificar, a partir da equação do plano, as equações dos dois planos dados, qual é a posição relativa entre esses dois planos? E sempre lembrando que
a gente está fazendo geometria, né? A gente está fazendo geometria analítica. Então, o que acontece? A gente tem as equações para os objetos geométricos que a gente está estudando, as equações algébricas desses objetos. E elas nos ajudam, se a gente souber desenhar, a fazer a representação desses objetos em R3, em R2 e tudo mais. Mas o que garante que existe uma interseção entre os dois planos? Ou o que garante que não existe uma interseção entre os dois planos e os planos são de fato paralelos? É o cálculo algébrico, né? O que vai dizer, não, de fato esses planos são paralelos, é o cálculo algébrico, não é a representação geométrica que você faz do plano em R3. Por quê? Porque a representação geométrica, ela pode te enganar, né? Você pode desenhar de um jeito que dá a sensação de que a interseção exista e a interseção não existe, né? Isso pode, é muito comum, muito comum acontecer. Então, o que garante que os planos são paralelos, os planos não são paralelos, os planos são ortogonais ou não são ortogonais, os planos têm interseção ou não têm interseção, é o cálculo algébrico. E é justamente isso que a gente vai discutir a partir de agora. Então, vamos lá. Entendido que se eu tiver dois planos, façam esse exercício em casa. Pega um caderno que você tem aí na mão, qualquer caderno, movimenta a capa do caderno, abre o caderno, olha para ele, se convence de que se eles forem planos, você tem infinitos posicionamentos e que você tem uma diferença milimétrica de posicionamento dessa capa aqui, garantindo então o ângulo de 90 graus entre os dois. E aí, se eu fizer um movimento minúsculo aqui, eu altero 1 grau esse posicionamento, já não é 90 graus, mas visualmente parece ser 90 graus. O que vai garantir que é 90 graus o ângulo entre esses dois planos? O cálculo algébrico que a gente vai discutir nessa aula, tá? Então, por isso que é importante entender como que a gente estuda isso do ponto de vista algébrico, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, então. Para fazer essa discussão, né, uma das coisas que a gente quer é olhar aí o ângulo entre esses dois planos. Então, você tem dois planos, duas equações. Eu coloquei aqui as equações gerais, tá? Porque sim, tá? Qualquer uma, a equação paramétrica, equação simétrica, que seja, você consegue, a partir delas, escrever a equação geral e trabalhar a partir da equação geral. O que acontece? A partir do momento que você tem os dois planos, as equações gerais dos dois planos, você consegue, olhando para a equação geral, extrair os vetores normais desses planos. Então, eu tenho aqui o N1, vai ser o vetor normal do meu plano π1, porque está aqui ó, A1, B1, C1, vetor normal desse cara, eu vou chamar de N1. E vou chamar de N2, o vetor normal do plano π2, que é o A1, B2, perdão, A2, B2, C2. Então, esse cara aqui, os vetores normais. Então, o ângulo entre os planos π1 e π2 é o menor ângulo entre os vetores normais N1 e N2. Então, o que está acontecendo? Se você tem, por isso que eu disse que você tem que pegar o seu caderno e se convencer dos rolês aí, tá? Ah, sim, a minha caneta tá quebradinha na ponta, eu não sei se dá pra ver. Tá bem precária a situação. Olha isso, coisa horrível. Mas é isso aí, tá funcionando. Vamos embora. Então, eu tenho aqui, ó, um vetor, um plano. Tem os meus dois planos aqui. Deixa eu puxar pra cá. E tem os vetores normais, que eu vou tratar como sendo essas duas canetas aqui, o vetor normal de cada um dos planos. Então, o ângulo entre os planos, ó, vai ser o ângulo entre esses vetores normais. Então, no momento em que eu faço essa brincadeira aqui, ó, esse giro, eu vou ter ângulo entre esses dois vetores. E aí, a gente sempre vai pegar o menor dos ângulos entre esses dois vetores e a gente define, né, o ângulo entre os planos como sendo o ângulo entre esses vetores normais. É nesse posicionamento que você visualiza, tá?
E aí fica ruim de desenhar, né? Porque o que acontece? Se a gente for desenhar isso, você vai ter aqui, sei lá, um plano e você vai ter o outro plano, eu vou ser obrigada a fazer assim, aqui. Então, aonde que vai estar, onde estão os vetores normais? Eu vou ter um vetor normal aqui, vou crescer ele para ter interseção, tá? Não porque ele precisa ser grande. E vou ter outro vetor normal aqui. Vamos tentar acertar. Vou ter outro cara aqui. Então, eu tenho aqui os meus planos. Então, a gente sempre coloca uns tracinhos assim para representar plano. Esses em preto aí são gigantes. Então, o ângulo entre esses dois planos, eu não consigo medir no plano. Eu preciso medir isso entre vetores. E aí, aonde que eu vou medir? Eu vou medir no menor ângulo formado por estes dois vetores. Então, eu tenho um ângulo aqui e tenho um outro ângulo aqui, né? Então, eu vou pegar no menor desses dois ângulos formados por esses dois vetores, né? Por quê? Para ser um ângulo entre 0 e 90 graus, né? Essa é a brincadeira, eu quero um ângulo entre 0 e 90 graus. Então, por isso que a gente força a ser o menor. Então, nesse caso, seria tipo esse cara aqui, sabe? Ou aqui também, funciona igual, tá bom? Então, é ali que você vai medir esse cara. E aí, esse cara a gente vai chamar de θ. Esse ângulo entre esses dois vetores, eu vou estar chamando de θ. Então, como que eu calculo esse θ? Bom, eu tenho vetores, né? Se eu chamar esse, vou chamar, sei lá, esse sujeito aqui de N1 e esse sujeito aqui de N2, calcular o ângulo entre os planos é basicamente calcular o ângulo entre dois vetores. E ângulo entre dois vetores a gente definiu em aulas anteriores como sendo o menor ângulo entre esses dois vetores, né? E a gente sabe calcular esse cara, e a gente calcula esse cara usando essa equação, onde está aqui, ó, o cosseno do ângulo é o módulo do produto escalar de N1 por N2. Então, aqui em cima, aqui dentro, você tem um produto escalar, aquele tipo vetorial, certo? E aí, o produto escalar, o resultado é um número real, e eu vou pegar o módulo desse número real. E no denominador, eu tenho a norma do vetor N1 vezes a norma do vetor N2, ou o módulo do vetor N1 vezes o módulo do vetor N2, tá? Então, aqui é um produto de normas de vetores. Bom, mas eu não quero o cosseno do ângulo θ, eu quero o ângulo θ. Então, como que eu calculo o ângulo? Calculando, aplicando a função arco cosseno, que é o inverso da função cosseno, em ambos os lados dessa equação. Então, o arco cosseno de θ é o próprio θ, consegui isolar o θ e vai ficar igual ao arco cosseno deste número bonito que está aqui. Produto escalar de N1 por N2 dividido por norma de N1 vezes a norma de N2. Esse é o método para se calcular o ângulo entre os dois planos, que nada mais é do que ângulo entre dois vetores, e aí a gente usa os vetores normais para fazer isso, tá? O que acontece, gente? Se você não sabe trabalhar com função arco-cosseno, você nunca mexeu com isso, em uma das videoaulas lá atrás, quando eu discuto o ângulo entre vetores, quando eu defino o ângulo entre vetores, eu parei uma parte da videoaula justamente para explicar o que é arco-cosseno, o que é arco-seno e como que se calcula isso. Então, lá, agora não me recordo que unidade que está, mas tem uma videoaula nessa playlist, lá no início da playlist, justamente quando a gente, que vai explicar como que você calcula ângulo entre dois vetores, que é um primeiro momento, né, desse curso em que essa equação aparece.
E aí, nesse primeiro momento, eu explico o que é essas funções arco-seno, arco-cosseno e como que lida com elas. Mas eu vou mexer um pouquinho nelas aqui agora também, fazendo um exemplo, tá? Então, eu quero determinar o ângulo entre os planos π1 e π2, para esses dois planos aqui, tá? Esses dois planos π1 e π2. Então, calcular o ângulo entre esses dois planos é calcular o ângulo entre os vetores normais desses dois planos. Então, a gente precisa encontrar esses vetores normais. Então, vamos lá. O vetor do plano π1, que eu vou chamar de N1, ele é 2 menos 3 e 5. O vetor normal do plano π2 é 3, 2 e 5. Show? Beleza. Isso é a primeira coisa que a gente precisa, achar os vetores. Aí, achado os vetores, a gente precisa da norma desses vetores. Então, vou calcular a norma desses vetores. Como que eu calculo a norma de um vetor? A norma de um vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então, vai ser 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Show? Bom, isso aqui vai ser raiz quadrada de 4 mais 9 mais 25. E isso dá a raiz quadrada de 38. Beleza? Agora, vocês concordam comigo que esses dois vetores, o N1 e o N2, eles têm basicamente, nas coordenadas os mesmos números. Então, quando eu for calcular a norma do vetor N2, eu vou fazer o quê? 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ao calcular a norma de N2, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Vai dar exatamente o mesmo cálculo e, portanto, a norma dos dois vetores é igual, certo? Esse cara é igual à norma de N2. Beleza. O que eu preciso ainda? Eu preciso do produto escalar desses dois vetores. Produto escalar de N1 por N2. O produto escalar é pegar este cara aqui, multiplicar por este cara aqui. E como que eu faço isso? Coordenada a coordenada. Então, vai ser 2 vezes 3, 6, mais... Opa, já vou apagar. Menos 3 vezes 2, menos 6. 5 vezes 5, 25. Então, essa soma vai me dar 25. Esse é o cara, beleza? Agora eu vou lá dar uma espiada, ver qual que é a fórmula do ângulo. O ângulo é o arco cosseno do módulo do produto escalar dividido por norma de N1 vezes norma de N2. Então, o ângulo é o arco cosseno de quem? Módulo do produto escalar de N1 por N2. Então, é módulo de 25 dividido por norma de N1, que é raiz quadrada de 38, vezes raiz quadrada de 38. Pronto, esse é o cara. Então, o ângulo em questão, ele é o arco cosseno de 25 dividido por 38. Temos um problema, Temos um problema aqui.
Porque qual é o ângulo cujo cosseno vale 25 sobre 38? Porque o 38, ele é 2 vezes 19. E o 25 é 5 vezes 5. Não dá para simplificar em absolutamente nada. Então, o que acontece? Esse é um dos prontos, né? Então, isso aqui, essa fração que está aqui, não dá para simplificar em absolutamente nenhuma forma, né? E esse 25 sobre 38 não aparece naquela tabelinha básica que a gente conhece de trigonometria, né? Porque a tabela é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, bota raiz no numerador, né? Raiz em cima, porque embaixo não pode ter. Então, não aparece naquela tabela esse cara aqui. E agora, quem é o ângulo? Bom, se esse sujeito aqui não aparece naquela tabela, isso diz pra gente que este ângulo não é um daqueles ângulos, não é um dos ângulos conhecidos, né? Os trigonométricos bonitinhos lá, não é 30, nem 45, nem 60, nem 90. Bom, então qual que é a resposta do exercício? A resposta do exercício é o ângulo que tiver esse cara aqui como cosseno. Então tá aqui o teu ângulo. Acabou. Nossa, professora, mas ficou horrível a resposta do exercício. Vocês têm que parar com o preconceito contra feios, gente. Não dá para ter preconceito com feio, não. Ah, mas o número ficou feio. Paciência. Nem todos são bonitos. Oxi. Não dá para ter preconceito com feio desse jeito. Relaxa, deixa aí, tá resolvido. Esse é o ângulo, tá? Esse é o ângulo que tiver 25 sobre 38 como cosseno. Beleza? Não é assim que você calcula. Mas, ó, que legal, a gente já revisou norma de vetor, a gente revisou produto escalar de vetor, a gente fez conta com esses troços, então tá sucesso. A gente revisou aqui raiz quadrada vezes raiz quadrada é raiz quadrada ao quadrado e, portanto, é o troço que tá dentro da raiz, porque é o mesmo número, né? Então, sobra 38, então tá sucesso, tá sucesso. É isso aí, bora lá. Próximo. Vamos entender quando agora, né? Agora eu sei calcular ângulo entre dois vetores, entre dois planos, é assim que você calcula. Bonito ou feio não importa, é assim que calcula, tá? Então agora que eu sei calcular ângulo entre dois vetores, entre dois planos, a gente vai entender quando, né? Entender e tentar diferenciar quando que os planos são paralelos ou ortogonais, que são os dois casos mais emblemáticos aí da situação, né? Os casos particulares mais interessantes, o paralelismo e a ortogonalidade. Então eu vou pegar o ângulo entre os dois planos é dado pelos vetores normais, né? Por N1, pelos vetores normais, como a gente acabou de ver. Então, se eu peguei dois planos com equação geral igual eu tinha aqui antes, né? Então, o π1 tem o vetor normal N1, o π2 tem o vetor normal N2. Beleza. O que a gente sabe? Que o ângulo entre o plano π1 e o π2 é igual ao ângulo entre os vetores normais N1 e N2. Essa é a brincadeira. Então, o que isso implica desta informação que a gente aprende de ângulo? O que a gente tira com relação a paralelismo e ortogonalidade? A gente tira o seguinte: os planos são paralelos se e somente seus vetores normais forem paralelos. Os planos são perpendiculares se e somente seus vetores normais forem perpendiculares. E os vetores normais são perpendiculares se e somente se o produto escalar entre esses dois vetores for igual a zero. Tá? E os vetores são paralelos se e somente se existe lambda número real, tal que o vetor N1 seja igual a lambda vezes o vetor N2 ou o contrário, não importa, tá? Então, eles são paralelos se eles forem múltiplos um do outro, isso é a brincadeira, e eles são ortogonais se o produto escalar entre eles for igual a zero. Então, verificar paralelismo e ortogonalidade é essa a brincadeira, tá? É olhar para esses vetores normais aí, beleza?
Então, seguimos. Então, dados dois planos P1 e P2, com vetores normais N1 e N2, o que a gente sabe? Eu estou pegando o quê? Planos paralelos, certo? Se eles são paralelos, se os planos são paralelos, os vetores normais são paralelos. Se os vetores normais são paralelos, isso significa que os vetores são múltiplos um do outro. Se os vetores são múltiplos um do outro, o que acontece com esse rolê de multiplicidade? Esse lambda, ele é igual a essa brincadeira aqui, ó. Mas eu vou colocar aspas porque não existe divisão de vetor, tá? Não existe divisão de vetor, mas eu estou escrevendo isso aqui para ajudar você a lembrar. Não escreva N1 dividido por N2 em prova, pelo amor de Deus, tá? Não existe divisão de vetor. Mas isso aqui é um mnemônico para a gente tentar lembrar o que a gente tem que fazer. Então, se esses vetores são paralelos, eles são múltiplos um do outro. Se eles são múltiplos um do outro, isso significa que se eu pegar a coordenada x do vetor N1 dividido pela coordenada x do vetor N2, vai ser igual a coordenada y de N1 vezes coordenada dividido por coordenada y de N2, que vai ser igual a coordenada z de N1 dividido por coordenada z de N2. Note que eu estou colocando as coordenadas de N1 no numerador e as coordenadas de N2 no denominador. Por isso que eu escrevi essa brincadeira aqui, para te ajudar a lembrar o que você tem que fazer. Se esses três caras aqui, se os planos são paralelos, os vetores normais são paralelos. Se os vetores normais são paralelos, eles são múltiplos um do outro. E se eles são múltiplos um do outro, eu tenho a igualdade entre essas três razões. Tá? Essas três razões são iguais, beleza? Agora, eu estou falando de vetor normal, mas os planos, a equação do meu plano, ela é o quê? Ela é A1x mais B1y mais C1z mais D igual a zero. E lembra que este cara, este D, está atrelado ao ponto por onde o plano passa, certo? Ele diz a respeito do ponto por onde o plano passa, perdão. E aí, eu tenho uma relação entre as coordenadas, os coeficientes A, B e C. E o que eu posso afirmar a respeito da D? Né? Se eu tenho plano D1, D2, então esse cara aqui vai ser tipo D1, né? Se a gente tem ainda que D1 dividido por D2 coincide com esses caras aqui, né? Se eu tiver também D1 dividido por D2 igual a essas outras três constantes, então eu tenho um plano só, na verdade. Por quê? Porque o que está diferenciando uma equação da outra é um múltiplo escalar, lambda. Então, você pegou uma equação, multiplicou por uma determinada constante, só tem uma outra equação enfeitada, mas representa o mesmo objeto geométrico. Então, os planos são coincidentes. Se essa razão aqui entre D1 e D2 for diferente das outras três razões, né? Então, eu tenho vetores paralelos, essas três aqui me diz que o vetor N1 e o vetor N2 são paralelos, mas a quarta razão aqui me diz que eu não tenho a equação de π1, não é múltiplo escalar da equação de π2. Então, isso aqui, essa desigualdade, vai dizer para você o seguinte: poxa, se isso está acontecendo, é porque um ponto que pertence a π1, ele não pertence ao π2, né? E aí eu tenho o quê? Planos paralelos. Paralelos do tipo interseção vazia, ok? Essa é a brincadeira. Então, vamos lá. Calcular os exemplo, né? Vamos botar na prática um pouco, calcular os valores de M e N para que esses dois planos, π1 e π2, sejam paralelos. Tá?
Então, este é o rolê. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou pegar o vetor normal desse cara, que eu estou chamando de N1. Esse cara é 4, 4 menos 1. Note que o D1 é 0, porque eu não tenho constante, tá? Plano passa pela origem. Eu quero aqui o N2, o vetor N2 vai ser 2M menos 1, menos 2 e N, tá? E aí eu quero que os planos sejam paralelos. Então, para que os planos sejam paralelos, eu preciso que 4 dividido por 2M menos 1 seja igual a 4 dividido por menos 2, que por sua vez seja igual a menos 1 dividido por N. E eu quero calcular o M e o N. Como que a gente faz isso? Né? A gente vai separar, então eu vou pegar, olha, aqui no meio, né, nessa razão do meio aqui, eu não tenho letrinhas. Então eu vou comparar as duas primeiras igualdades e depois eu vou comparar as outras duas igualdades. Então eu comparo uma com letra com as 100 letras e a outra com letra com a 100 letras de novo, né? Então, eu vou pegar aqui, vou aproveitar que a minha caneta está em azul e vou trabalhar com esse cara aqui que eu enfatizei lá, beleza? Então, multiplicação cruzada me leva a 4n igual a 2 e, portanto, o meu n é igual a 2 dividido por 4 e, portanto, o meu n é igual a meio, porque não dá para fazer mais nada além disso, beleza? E aí, 4 dividido por 2m menos 1 vai ser igual a 4 dividido por menos 2, multiplicação cruzada de novo. Eu vou ficar com menos 8 igual a 4 vezes 2m menos 1, distribui, menos 8 igual a 8m menos 4. Então, eu vou ficar com 8m igual a menos 8 mais 4. 8m igual a menos 4. Ok? Então, o meu m é igual a menos 4 sobre 8. E, portanto, meu m é igual a menos meio de novo, tá? Então, deu meio e menos meio, fazendo essa brincadeira deste jeito, ok? Daí a solução do nosso problema, que é menos meio e meio. Show! Entendido, gente? Qualquer coisa, coloca aí nos comentários, prof, reforça isso aí de novo. Pergunta aí nos comentários que aí eu tiro as dúvidas de vocês, beleza? Vamos lá, então. Agora, a gente falou sobre planos que são paralelos, então não possuem interseção, né? E a gente falou de ângulo entre planos, e aí, se existe um ângulo entre planos, existe uma interseção entre esses dois planos. E essa interseção entre os dois planos, ela é sempre uma reta, tá? Agora, no caso de planos que não sejam paralelos, né? Então, a interseção de dois planos não paralelos, ela é obrigatoriamente uma reta. E a gente tem que lembrar que uma reta, ela está determinada quando a gente conhece dois de seus pontos ou ponto e um vetor diretor dessa reta. Então, é isso que a gente precisa, né? Essas duas opções para poder determinar uma reta. Aí, o que a gente sabe? Que um ponto pertence à reta, se eu tenho dois planos que têm interseção entre eles, um ponto pertence à reta de interseção dos dois planos, P1 e P2, se as coordenadas desse ponto satisfazem a equação de P1 e satisfazem a equação de P2. Então, ele vai estar na reta, vai estar na interseção dos dois planos se satisfizer as duas equações dos dois planos,
Mas dizer que ele satisfaz a equação π1 e satisfaz a equação de π2, as coordenadas desse ponto satisfazem essas duas equações, é o mesmo que dizer que as coordenadas desse ponto são, na verdade, o quê? Solução deste sistema linear. Então, você tem cada equação, a equação de um plano, ela é uma equação linear, porque as três variáveis que estão ali estão com expoente 1, então ela é uma equação linear. Então, eu vou ter um sistema linear com duas equações lineares e três variáveis. Então, eu tenho duas equações e tenho três variáveis. A solução desse sistema vai ser a interseção desses planos, né? Então, um ponto que esteja na solução do sistema é um ponto na interseção desses dois planos. Só que o que acontece com este sistema aqui? Ele é um sistema com três variáveis, mas ele tem só duas equações. Então, eu não tenho equação suficiente para poder determinar as minhas três variáveis. E o que isso implica? Que esse sistema, se ele possuir solução, caso ele possua solução, ele será um sistema possível e indeterminado. A solução não vai ser única, nunca, porque ou ele é um sistema impossível na situação em que os planos são paralelos. Se os planos forem paralelos, a interseção não existe, então o sistema será um sistema impossível, e isso aqui acontece quando os vetores normais são paralelos e, portanto, os planos são paralelos, ou ele vai ser um sistema linear possível, mas indeterminado, uma vez que a interseção dos dois planos não é um ponto, e sim uma reta. Porque se eu tenho só dois planos, eu não tenho equação suficiente para determinar as coordenadas de um único ponto. Então, você vai ter infinitas soluções para esse teu sistema linear. E o que é, na verdade, uma equação de reta em R3, né? Então, geometricamente, é isso que está acontecendo, beleza? Então, lá no começo dessa playlist, quando a gente começou a estudar a geometria analítica no início dessa playlist, as primeiras videoaulas lá, elas têm resolução do sistema linear, né? Então, por que aquelas primeiras videoaulas, elas tinham solução, eram aulas de resolução do sistema linear, método para resolver o sistema linear, entender o que significa ser solução possível, sistema possível determinado, sistema impossível, sistema possível indeterminado. Justamente porque quando a gente vai estudar posições relativas e eu vou buscar a interseção de dois planos, eu preciso resolver um sistema linear. E aí, eu tenho que saber, né? Então, por isso que lá no começo dessa playlist de geometria analítica tem essa explicação sobre sistemas lineares, porque para fazer essa parte a gente precisa. E depois a próxima videoaula em que eu vou olhar a posição relativa da reta e do plano, porque daí eu tenho dois objetos geométricos já conhecidos, que são as retas, que a gente já estudou todas elas, e agora a gente entendeu todos os planos. Então, a próxima videoaula eu vou estudar retas e planos. Então, se eu tiver uma reta e um plano no espaço, qual que é a posição relativa entre esses dois objetos? Lá, de novo, eu vou precisar resolver sistema linear, no caso, né, para identificar, caso tenha interseção entre os objetos, quem é a interseção, qual é o conjunto de pontos que pertence a essa interseção. De novo, solução do sistema linear, tá? Não é à toa que tá nessa playlist, beleza? Então, eu quero determinar agora a interseção dos planos desses dois planos aqui, plano π1 e plano π2, beleza? Então, como que a gente resolve e determina a interseção desses dois planos? Encontrar a interseção dos dois planos é resolver um sistema linear com essas duas equações. Então, vou pegar a equação, vou chamar esse cara aqui de equação 1, esse cara aqui de equação 2 e vou resolver o sistema linear. Eu fiz aqui, né, um possível método de resolver sistema linear
é fazer, por exemplo, equação 1 menos equação 2. Quando eu faço equação... Por que eu fiz equação 1 menos a 2? Porque se eu faço isso, o z, eu fico com z menos z, então a variável z ela desaparece. E aí me sobra uma equação em duas variáveis. Com um y aqui bonitinho, né? Então fica 5 menos 3, 2, menos 2 menos 3, ou seja, menos 2 mais 3, que dá y, 7 menos 4, 3. Então, eu fiquei com essa equação igualada a zero, onde eu posso aqui isolar o meu y. Então, a variável y está determinada, tá aqui, ó. Eu sei quem ela é, tá? Então, depende da variável x, a x fica livre, mas a y está determinada. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esse meu y, que eu conheço, tá? E vou substituir este y na equação 1. Eu poderia substituir na 2? Poderia, tá? Sem problema nenhum, mas eu optei por substituir na equação 1. Quando eu substituo esse valor de y na equação 1, a minha equação 1 passa a ser esta daqui, que agora não tem mais y, tem apenas x e z. Poxa, mas se aqui eu isolei o y e deixei o x como variável livre, eu vou fazer o que neste caso? Vou isolar o z e manter o x como variável livre. Então, você vai distribuir esse 2, papapá, aqui continha básica, nada demais. 5 mais 4, 9, 6 mais 7, 13, ok. Isola o teu z. Isolou o z, eu fiquei o quê? Com y e com z, né? Escritos aqui com x variável livre. Então, note que eu tenho o quê? Uma equação reduzida, né? De uma reta em R3. Então, essa tua solução, se eu deixo o x livre, eu tenho basicamente aqui uma equação reduzida de uma reta em R3. Eu tenho y igual a menos 2x menos 3 e tenho z igual a menos 9x menos 13. Isso aqui é equação reduzida de reta em R3. Né? Então, lá atrás, quando a gente estudou a equação de reta, uma das equações de reta foi essa aqui. Mx mais n, né? Para os dois casos, equação reduzida de reta em R3. Portanto, a solução do sistema linear é possível, indeterminada, né? E é uma reta em R3 com essa equação reduzida. Que aí a gente pode escrever o conjunto solução. Então, aqui eu destaco, né, como que ficou a tua equação de reta. E aí, na hora de colocar, então, a reta que está na interseção desses dois planos, ela tem essas equações reduzidas, beleza? E os pontos, portanto, né, de interseção de π1 e π2, eles são o quê? São pontos do tipo x variável livre, y dado por esta equação, menos 2x menos 3, e z dado pela equação menos 9x menos 13. Este cara aqui é o meu conjunto de solução, tá? Então, este cara aqui é o meu conjunto de solução com x número real qualquer. Você troca x por qualquer número, você tem a solução do teu sistema linear, que é a interseção, né, a reta de interseção destes dois planos. No caso em que os planos possuem interseção. Beleza? Bom, para essa videoaula era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Considere aí deixar o like na videoaula, se essa videoaula te ajudou, deixa um joinha aí para indicar que está sendo útil, né? E se inscreve no canal para não perder as próximas videoaulas e as próximas atualizações, beleza? Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima videoaula.